Sobre fundo preto, logo em branco, 4 estrelas. Abaixo, Imagem Produções, Chamon Produtora. FSA, Fundo Setorial do Audiovisual. Ancine, Agência Nacional do Cinema. É dia. Vegetação densa encoberta pelo russo. Uma neblina típica da serra. Petrópolis, Rio de Janeiro. O russo cobre parcialmente uma pista asfaltada elevada e larga na Serra de Petrópolis. Abaixo do elevado, em uma via perpendicular a ele, um caminhão passa. Uma Kombi branca trafega pelo elevado. Uma névoa fina em meio à vegetação. Sob céu claro, caminhões e carros trafegam por uma pista larga na serra, margeada pela vegetação densa. Montanhas tomam conta da paisagem até a linha do horizonte. A mão branca de um homem segura um cajado. Ele caminha e veste uma camisa preta de mangas compridas. De costas e à distância, o homem de chapéu olha em direção a uma estátua de Cristo crucificado no alto de um terreno elevado. Ele anda e sobe alguns degraus. O homem usa um mochilão nas costas. Diante do mirante de Cristo, ele tira o chapéu, revelando os cabelos negros. Se ajoelha. A cruz de granito e a estátua de bronze têm manchas escuras. Sobre fundo preto, para quem tem fé, nenhuma explicação é necessária. Para um ser sem fé, nenhuma explicação é possível. São Tomás de Aquino. Em uma igreja, uma mulher de cabelo liso, Paula Emanuela. Para mim, fé é você acreditar naquilo que não está visível. É acreditar no que é impossível, né? Naquilo que você não vê. É acreditar em Deus, que é algo que você não vê, mas você sente. Para mim, principalmente, acreditar naquilo que a gente não vê, naquilo que a gente parece ser impossível, né? Mas acreditar que tem, né, um Deus que é maior que todos nós e que Ele pode realizar João Paulo. tudo aquilo que nós esperamos e realmente Ele tem olhado por nós. A fé é tudo. Maria Terezinha. A fé que cura, a fé que nos faz viver, que nos faz levantar todos os dias. Dar graças a Deus por estar vivo. A fé, acima de tudo, eu acho que é acreditar e Fabiana no Rudolph. espírito superior e acreditar no ser humano. Com 2 crianças. Então é ter amor ao próximo, como a gente tem amor aos nossos filhos, né? E tentar sempre ser a melhor pessoa possível. Paula Emanuela. Eu tenho uma devoção muito grande por Nossa Senhora Aparecida, até por histórias mesmo de vida, né? Desde a minha infância. Eu tinha um problema no estômago muito sério e minha mãe disse que pediu a intercessão de Nossa Senhora Aparecida e eu fui curada desse problema. João Paulo. Principalmente Santa Terezinha, São Francisco, São João Paulo II, Beato Pedro Jorge Frassati. Soraya Eu sou Artesã. devota de Santa Rita de Cássia. Pega centinha de biscoito. São das causas impossíveis. Sou católico, sou devoto de São Jorge, Pedro São Padilha. José, a Senhora Conceição. Maria É uma Madalena. graça que a gente recebeu, a gente Ao tem lado, que Maria Terezinha. compartilhar. A cura de um câncer. A cura de um câncer de mama, 5 anos atrás. Graças a Deus ela está aqui. Fitinhas coloridas com nomes de santos. Um vitral com a bandeira do Brasil. Ao centro, uma fitinha branca com os dizeres em preto, Rogai por nós e o título Padroeiros Oficiais do Brasil. Vista panorâmica. A torre da Catedral São Pedro de Alcântara, em Petrópolis. Sobrados, perto de prédios modernos e altos. Casas em uma encosta rochosa. O Palácio Rio Negro e o amplo jardim à frente. Na Rua Ipiranga, próximo à Catedral, casas luxuosas. O Palácio Quitandinha com arquitetura em estilo normando. A fachada de pedras da Catedral São Pedro de Alcântara em estilo neogótico. Padre Edenilson, pároco da Catedral. Entendo que a santidade, né, é um dom. A santidade não é algo para alguns poucos. A santidade é para todos. O próprio Deus vai dizer, sede santos como eu, vosso Pai, sou santo. Jesus, inclusive, retoma essa frase que tem a sua origem no Antigo Testamento. Ela é uma vocação batismal. Porque os santos nos ajudam a resolver os problemas que nós temos. Pelo menos é o que a população cristã pensa. Jerônimo né? Alves Neto, Ele historiador. nos ajuda, a pessoa recorre sempre aos santos. Alice Pra Kuber, gente é como se fosse um espelho, restauradora. né? Da gente se olhar e ver, buscando a santidade, né? Ver alguém que buscou a santidade através da humildade, do serviço a Deus, da humildade. É um exemplo. Todas as épocas têm suas dificuldades e têm suas lutas. Padre Edenilson. E nesse sentido,
Cada santo é uma resposta original de Deus para o seu tempo. Eu acredito que nós temos muitos santos ainda no nosso tempo, mas que estão no anonimato. Inclusive o Papa Francisco tem falado muito nisso, né? No chamado à santidade nos nossos tempos. Do alto, o Museu Imperial. O pórtico de pedra do museu com 3 grandes portas de madeira fechadas. A fachada rosa com grandes janelas brancas. Colunas brancas sustentam uma cobertura de alvenaria. Uma sacada em pedra. Ao fundo, a vegetação. Na fachada, em branco, o brasão imperial protegido por 2 dragões. Jerônimo. Quando houve o descobrimento, né, os navios traziam a ordem de Cristo. A religiosidade era tão grande que nos próprios navios vinha a representação da cruz de Cristo. Em caravelas, cruzes então, de Malta. Ao desembarcar logo em território brasileiro, o Frei Henrique Soares de Coimbra, que era o sacerdote que acompanhava as tropas, ele celebrou a primeira missa aqui. E de lá para cá, né, a religião católica, quando houve a independência do Brasil, ela passou a ser a religião oficial. Na Avenida Queller, em frente à Catedral, uma ponte vermelha de pedestres. Chafariz na Praça da Liberdade, ao fundo a Catedral. Fiéis sobem degraus da entrada. Uma menina e uma senhora descem segurando um carrinho de bebê. O interior da Catedral com pé direito alto e teto abobadado. Ó Deus, tendo recebido o primor do vosso mistério celeste, e já saciados na terra com o pão do céu, Padre Edenilson, entre 2 coroinhas. nós vos pedimos a graça de manifestar em nossa vida o que o sacramento realizou por Cristo nosso Senhor. Imagem em tamanho natural de São Pedro de Alcântara. São Pedro de Alcântara foi um santo espanhol. Ele nasce na cidade de Alcântara, por isso Pedro de Alcântara. Na verdade, foi batizado com o nome de João de Sanábria, e mais tarde, quando ele entra para a vida religiosa, ele toma o nome de Pedro por causa do apóstolo. Quando Pedro I assumiu o trono brasileiro, Alice Kuhlberg. Ele só iria governar se tivesse um padroeiro, uma vez que a família imperial era uma família muito religiosa. E eles, em homenagem a São Pedro de Alcântara, eles tiveram Pedro de Alcântara no nome. São Pedro de Alcântara Kleber era Alves. muito respeitado, muito professor e escritor. Admirado, muito venerado pela família real portuguesa de então, não à toa, porque escolher o nome de um príncipe herdeiro é algo muito significativo. Em 1826, a pedido do Dom Pedro I, o Papa Leão XIII proclamou Pedro de Alcântara primeiro padroeiro do Brasil. Logo após a sua morte, Santa Teresa de Ávila, ela deixou isso no livro da vida, tem uma visão de São Pedro de Alcântara, ela o vê na glória. E ela, que recebia também alocuções de Nosso Senhor, ouviu de Jesus que nenhum favor, né, nenhuma graça pedida em nome de São Pedro de Alcântara seria negada. Eu mesmo testemunho isso. Todas as vezes em que recorri à intercessão de São Pedro de Alcântara, eu fui atendido. No altar, um cristograma afixado à frente de uma bancada de mármore. Ao fundo, esculpida em pedra branca, a imagem de São Pedro de Alcântara segurando uma cruz. Atrás, um vitral colorido. Lado a lado, um homem e uma mulher ajoelhados e de mãos postas. Um homem calvo sentado em um dos bancos da catedral de cabeça baixa e olhos fechados. Padroeiro do Brasil? Isso aí é padroeira. Quem é padroeira? Nossa Senhora Aparecida. Padroeiro do Brasil. Em frente ao museu. Eu sabia, mas eu esqueci. Próximo, carruagens pretas. Padroeira é Nossa Senhora, né? Agora padroeiro, não sei não. Acho que é São Pedro, né? Acho que é. Padroeiro da cidade de Petrópolis, São Pedro de Alcântara. Padroeiro do Brasil? Padroeiro? Não. Não? Padroeira, a gente até... Nossa Senhora Aparecida, é Nossa Senhora? Nossa Senhora Aparecida. Padroeiro do Brasil? Isso. Duas senhoras de óculos se entreolham. Quase ninguém sabe. Soraya. Pra eles,
A padroeira do Brasil somente é ela, Nossa Senhora Aparecida. Mas pelo que eu sei, é que diz, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Mas ele que é o padroeiro do Brasil também, São Pedro de Alcântara. Dom Gregório Vai Paixão, ser colocada por Getúlio Vargas como padroeiro bispo de do Brasil, Petrópolis. não é? De alguma forma, ele, não é? Ele toma a frente de uma decisão que havia sido de um papa. Ele não podia fazer isso. Eu já ouvi algumas pessoas dizer, não, quem é o patrono é São Pedro de Alcântara. Jerônimo. Foi um padre que me disse isso. E eu não queria falar isso, mas foi. Qual é o problema? O mapa do Brasil. Se tem, um país tem 2 patronos. Não vejo nenhum problema. Animação de Nossa Senhora Aparecida com um manto azul e São Pedro de Alcântara com uma batina marrom. Ambas sobre o mapa verde. Segundo o Vaticano, o Brasil é a maior nação católica do mundo. Nós poderíamos ter perfeitamente como na Catedral, padroeiro São Pedro de Alcântara, Dom Gregório. a Nossa Aparecida fosse mais conhecida e naturalmente essa devoção se espalhou por todo o Brasil. E isso aí, pelo menos, só é uma coisa muito boa porque o Brasil é um país protegido. À frente do museu, um jardim gradeado. Um caminho de terra em meio ao jardim. O sol por entre as copas das árvores. A estátua em tamanho real de Dom Pedro II no jardim do Museu Imperial. Ele está de pé e usa uniforme militar com uma faixa atravessada no peito. Calçamento de pedras margeado por árvores. O pórtico de pedra do museu e a fachada rosa com detalhes em branco. Kleber Alves. O que levou São Pedro de Alcântara à santidade é um modo de vida que muitos talvez hoje não compreenderiam. Não estava disposto a mudar de vida para ter uma vida de regalias, uma vida de conforto. Salas do museu. A coroa de Dom Pedro II dourada com brilhantes e pérolas. Em uma das paredes, a tela fala do trono de Pedro Américo, que retrata Dom Pedro II de pé sobre um tapete vermelho. Em outra sala, uma carruagem dourada com estofado verde escuro. E até mesmo ele se sentiu ofendido, porque chegando na corte lhe deram Padre Denilson. um quarto muito luxuoso. Então há registros de que ele não terá ficado muito tempo em Lisboa. Atendeu ao pedido do rei, de fato aconselhava o rei, quando necessário atendia o rei, vinha à presença do rei, mas parece que ele se recusou à oferta que lhe foi feita de morar na corte em Lisboa. São Pedro de Alcântara era, vamos dizer assim, era um homem muito humilde. Mesmo sendo eleito provincial, ele era encontrado nos serviços mais simples, nos serviços mais humildes da vida religiosa. Ele não se achava digno de ser sacerdote, ele recebe a ordenação sacerdotal por obediência, não porque quisesse. Há registros de momentos de êxtase e de até levitação de São Pedro de Alcântara durante a celebração da missa. Era um homem de uma profunda intimidade com Deus, com fenômenos místicos extraordinários. Consta que ele ia a caminho de um convento franciscano com um frade amigo, já era noite, e esse frade teria machucado o pé, e então não podia continuar a viagem, e ele tinha necessidade de chegar até esse convento para pernoitar nesse convento, não sei se havia alguma questão grave para resolver. Então ele ficou naquele impasse, como faço, meu amigo não pode seguir viagem, e o amigo disse, não, Pedro, você tem que viajar, deixe-me aqui, vai buscar socorro também para me ajudar e siga o teu caminho, eu vou ficar bem aqui. Isso era noite e ele então relutou, mas seguiu viagem. E aí, como era noite, não tinha referência para ele se guiar, parece que ele teria visto uma fogueira ao longe e disse, bem, eu vou até aquela fogueira sabendo que estava próximo da margem de um rio importante daquela cidade. Então vou até aquela fogueira, é provável, a imaginação dele, que lá nessa fogueira estará alguém, um barqueiro, que possa fazer a travessia. É conhecido que há um barqueiro que faz a travessia do rio e assim eu posso atingir a outra margem do rio e cumprir a minha missão. E ele, envolto no seu pensamento, na sua oração, vai caminhando em direção a essa fogueira até que chega até a fogueira. E lá está do lado um barqueiro e ele diz para o barqueiro, o senhor, por favor, poderia me conduzir com o seu barco até a outra margem do rio, porque eu preciso chegar à cidade ainda hoje à noite? E o barqueiro olhou para ele,
o senhor deve estar bêbado. Como é que o senhor quer ir à margem da cidade? O senhor está na margem da cidade. E aí ele se deu conta que ele atravessou o rio a pé enxuto, sem perceber que estava atravessando o rio. Ele estava focado na fogueira, em direção àquela luz, e atravessou. Foi ao convento, resolveu tudo e contou a história no convento. No dia seguinte, membros do convento foram se certificar com o barqueiro, que era conhecido por fazer o transporte, e disseram: você ontem viu um monge assim, aconteceu isso? E aí o barqueiro achou que o monge estava do lado da margem e estava mesmo. Quando contaram a história, o barqueiro se deu conta e aí começou a propagar o prodígio e teria sido um dos grandes divulgadores. Dom Nós Gregório. nos sentimos profundamente orgulhosos por saber que esse homem, que hoje mais do que nunca grita para a sociedade contemporânea, dizendo o seguinte: o que é que vocês todos estão fazendo pelos mais pobres? O que é que vocês todos estão fazendo pelos invisíveis dessa sociedade? O que é que vocês estão fazendo hoje pela educação desse povo? Não é? O que é que vocês estão contribuindo para que essa sociedade seja nova? É bom lembrar que esse grito foi dado no século XVI. Porque é um santo Fabiana Clô, altamente estudioso, professora e historiadora. de uma fé incrível, né? O livro dele, o Tratado de Oração, eu nunca vi uma obra sobre oração tão simples e tão completa. Então, Dom Gregório. Esse clamor de São Pedro de Alcântara foi ouvido principalmente pela diocese, porque nós não temos apenas uma igreja que celebra um padroeiro, mas nós temos uma figura titular que orienta a vida pastoral dessa diocese. Então, são 29 colégios paroquiais atendendo 9.000 alunos gratuitamente. Nós temos 3 creches atendendo 600 alunos. Nós temos aqui 6 fazendas para a recuperação de pessoas que se envolveram com substâncias proibidas, não é? Então, ou seja, um trabalho com os moradores de rua, uma fazenda específica para resgatar o morador de rua e levá-lo para essa fazenda, para ressocializá-lo e devolvê-los para a sua família. Então, de algum modo, aquilo que ele gritou lá atrás não está esquecido, mas continua profundamente vivo. Olhos sobre tela, o ato da coroação de Sua Majestade o Imperador Dom Pedro II, de René François Moreau. A coroa de Dom Pedro II com uma cruz cravejada de brilhantes no topo. Na tampa de um piano de cauda, a pintura de uma canoa em um rio. Uma harpa. Se a gente compara os grandes homens da França, por exemplo, né, o Palácio de Versailles, os grandes palácios, mesmo lá em Portugal, etc., a gente vê que Dom Pedro II construiu um único palácio, né, ao longo da sua vida, que foi o daqui, e o palácio daqui, se nós compararmos com os palácios dos grandes imperadores, é um palácio extremamente simples, é uma casa de verão, quase não é nada, para um homem que passou 49 anos sendo imperador de um país imenso como o Brasil e rico como o Brasil. Então, essa figura encontrou em São Pedro de Alcântara, esse grande santo, a imagem dos sofrimentos pessoais que ele passava internamente, porque era pobre porque não tinha pai, era pobre porque não tinha mãe, era pobre também porque não tinha liberdade, porque era controlado por tudo e por todos, e era pobre porque acabou descobrindo que da pobreza, daquilo que lhe foi roubado e daquilo que lhe foi tirado, ele só tinha algo fundamental. A sua riqueza era Deus e era a educação que ele podia tomar para si mesmo. E, ao mesmo tempo, um desejo imenso de ser a imagem de uma pessoa bondosa, de praticar o bem. Isso é inegável na figura de Dom Pedro II, por aquilo que ele escreve, pela poesia que ele produz e também pela imagem do homem público que ele apresenta. É um homem para a nação brasileira, é o típico imperador, né? Sob um céu com densas nuvens brancas, a catedral. No pórtico de pedra, uma pequena imagem de Jesus crucificado. Um vitral entre 2 estátuas de pedra na fachada escurecidas pelo tempo. Algumas eras brotam por entre as pedras da fachada. A torre e uma estátua no topo. Esta igreja é concluída em 1925, sem a torre. Então, a princesa Isabel, ela não conheceu, ela não entrou aqui. Embora essa catedral esteja de frente à casa onde ela viveu. Mais tarde, né,
Então, os seus restos mortais... Túmulo da Princesa Isabel. Vão ser trazidos para cá. Né? Mas, de fato, nós, a comunidade católica de Petrópolis, deve muito a ela. Dom Gregório. A Princesa Isabel, ela vai, digamos assim, liderar um grupo de mulheres para a conclusão da catedral. É bem interessante, muito da catedral tem a ver com a Princesa Isabel, com a Baronesa de São Joaquim e com a Baronesa de Muritiba. Essas três mulheres, de alguma forma, elas encabeçam todo o movimento para concluir. E é bonito que ela vai vender todas as apólices do Banco do Brasil que ela recebeu como senadora, ela foi senadora, os salários que ela havia recebido e as suas economias, ela destina para a conclusão dessa catedral e, finalmente, ela vai mandar vender os poucos terrenos que ela tinha, né, que ela comprou com os salários dela aqui no Brasil, para também destinar a essa catedral. Só que a catedral realmente custou bastante e ela estava toda para ser feita. Então, aquilo que nós vemos aqui de pedra e depois toda a argamassa em cimento armado posterior, isso se deve, inegavelmente, à atuação da Princesa Isabel, que adiantou bastante a obra, não é, com o seu dinheiro. E, finalmente, com aquilo que a Baronesa de São Joaquim também forneceu, porque essa mulher, preocupada com a conclusão da catedral, deu todas as suas joias, todas foram dadas para leilão, depois a sua prataria, não é? Como também todos os objetos pessoais, inclusive a própria aliança. Ela deu tudo para a Catedral de Petrópolis. Então, essas mulheres se uniram para concluir essa obra. É noite. A torre da catedral iluminada por luzes azuis e o restante da fachada por luzes amarelas. De cada lado da entrada, algumas pequenas palmeiras também iluminadas. A porta da catedral está fechada. Uma escada com aproximadamente 10 degraus leva à porta. Padre Edenilson. Com a ereção da diocese em 1946, então esta igreja recebe, ela é elevada à dignidade de catedral. A torre da catedral com uma cruz no topo. No interior, vitrais coloridos e pinturas nas paredes. Dom Gregório. A catedral, eu acho que a primeira coisa, como religioso eu digo, não deixe de ver o Santíssimo, porque é a presença para os católicos de Jesus. Então, quem vem aqui deve procurar fundamentalmente Jesus Cristo. A primeira coisa é essa. Como arquitetura, eu acho que tudo aqui precisa ser visto, não é? Primeiro, uma obra neogótica maravilhosa, muito bem conservada, primeiro ponto. Depois, eu gosto muito dos vitrais dessa igreja, não é? Feitos 4 na França e os outros aqui na Casa Conrado. São 39 peças fundamentais que precisam ser vistas, principalmente quando o dia está pleno, né? E os dias em Petrópolis são sempre muito bonitos. Então, os vitrais, eles apresentam a beleza, não é, pelas cores, daquilo que realmente é próprio e convidativo, não é? Depois que não deixe de ver aqui também na nossa catedral a Via Sacra, que veio da França em 1928, que são peças muito bonitas. Nas paredes, que retratam oratórios com esculturas. Aquilo que foi o ato mais profundo de Deus em relação à humanidade, que é se colocar à disposição, né, para que as pessoas sejam felizes, né? É o grito de Jesus por todos os homens. A outra coisa que eu acho fundamental é, especialmente no domingo, vir à catedral para ouvir o órgão que foi construído em 1939, né, concluído ali naquele ano. Tem 2.227 tubos, esse órgão tem, e que realmente ele é fenomenal. Quando toca, tem um som maravilhoso. Os grandes tubos metálicos de um órgão. Um homem de cabelos grisalhos e óculos toca. Outra coisa é ver a obra de Jean Magru, que é um escultor internacionalmente reconhecido, não é? Ele fez o São Pedro de Alcântara, ele fez a imagem do imperador que está na Praça Dom Pedro aqui em Petrópolis, ele ali sentado, sempre meditando, né? E como também é do Sagrado Coração de Jesus. Então, a obra de mármore dessa igreja foi feita por Jean Magru, que é um escultor cujas peças estão, inclusive, lá no Louvre, na França, não é? Nos principais museus do mundo. Então, nós temos isso aqui em Petrópolis. E que visita também o túmulo do imperador, obra também feita por Jean Magru, não é? O imperador e a imperatriz, como também a obra que foi realizada
para receber o corpo jacente da princesa Isabel e do seu esposo, o Conde D. Lá na nossa sacristia, num lugar de destaque, né, num lugar de honra, nós temos num relicário um pedacinho do fêmur de São Pedro de Alcântara. Essa relíquia tem, inclusive, o certificado de autenticidade, que era muito comum, né? Não se toma uma relíquia de um santo sem o certificado da ordem, né? Da ordem franciscana. Então, ali, nós usamos a relíquia na época da festividade do padroeiro, nós damos bênção e muitas pessoas alcançam graças quando vão rezar ali. Aqui existe história, aqui existe memória e essa nós queremos conservar porque não pertence apenas aos católicos de Petrópolis, mas pertence a todo o povo brasileiro. Não pertence apenas àqueles que fazem dessa cidade uma cidade tão bonita, mas daqueles que sonham em um Brasil cada vez mais bonito e maravilhoso, porque assim deve ser a nossa pátria. E é esse amor que nós devemos ter, não apenas a um prédio, mas a um povo que foi capaz de construir coisas excepcionais, como a sua história e essa catedral. Em um grande vitral colorido, Jesus está preso à cruz. Ajoelhado à frente dele, um homem negro sem camisa com grilhões nos pulsos. Atrás de Jesus, um anjo com asas longas. Na parte inferior do vitral, as inscrições Casa Alberto, Rio. Doação da Municipalidade de Petrópolis. Logo abaixo, 3 vitrais menores com os rostos da Princesa Isabel, Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina. A tela Proclamação de Dom Pedro II, Imperador, de Carlos Oswald. Os tubos do órgão no mezanino da catedral. São Pedro de Alcântara, Petrópolis representava o Império. Tanto que as ruas todas mudaram todos os nomes, né? O importante era destruir Petrópolis, porque para destruir a imagem do imperador, para construir um novo templo. Naturalmente, no ambiente anticlerical, antirreligioso da República Velha, Kleber. não havia que se cogitar que continuasse sendo feriado no Brasil, dia 19 de outubro, porque seria um meio de fomentar no sentimento do povo a lembrança da monarquia e todo o descalabro que foi o período da República Velha. Infelizmente, às vezes as pessoas imaginam que construir alguma coisa nova, eu preciso destruir a pessoa que construiu alguma coisa anteriormente. Isso é péssimo, né? Casas brancas em uma encosta. Placas indicam as direções do Museu de Cera de Petrópolis, Casa de Santos Dumont, Trono de Fátima, Casa Stefan Zweig, Catedral São Pedro de Alcântara. Uma jovem de mochila caminha por uma praça. Através das águas de um chafariz, vê-se a bandeira do Brasil tremulando no alto de um mastro. Ao fundo, um prédio colonial com o letreiro Universidade Católica de Petrópolis. Uma pomba branca pousada em um poste. Placa com inscrições Rua Teresa, rodoviária, estátua do Dr. José Tomás de Porciúnculo em uma praça. Réplica do 14 bis. A casa de Santos Dumont com a fachada branca e a escada e janelas verdes. Busto de Santos Dumont. Jovens caminham pela calçada usando casacos. Vista aérea do Palácio de Cristal. À frente, 2 pequenos lagos redondos com um chafariz. Uma cruz no jardim do palácio. No interior do Palácio de Cristal, uma estrutura metálica coberta de vidros, a maioria transparentes e alguns azuis. Um lustre pende do teto abaulado. Kleber. Toda cidade tem um padroeiro e praticamente toda a cidade do Brasil, o dia do seu padroeiro é feriado municipal. E em Petrópolis, isso não vingou. A grande questão é o seguinte: Dom Gregório. Qual a imagem que seria mais forte para se apagar o império, até em matéria religiosa, né? A imagem mais forte, inegavelmente, seria daquela que estava sendo conhecida no Brasil como digamos, alguém que refletia a imagem do povo brasileiro. Era uma imagem de uma negra, que representava os oprimidos, não é? Era uma imagem que, de alguma forma, ela era capaz de unir 2 templos, o Império e a República, porque, afinal de contas, a princesa Isabel não conseguia engravidar, foi até Aparecida algumas vezes, rezou diante da imagem, pedindo que lá do céu Nossa Senhora intercedesse a Jesus, é o único mediador entre Deus e os homens, então, intercedesse para que ela ficasse grávida, e ela consegue receber o milagre. Não é à toa que ela vai lá e dá a coroa à Nossa Senhora Aparecida, não é? Por causa disso.
Na Via Dutra, placa com a inscrição Saída 71 Aparecida, Santuário Nacional, Retorno. Aparecida do Norte, São Paulo. Vista do alto da Basílica com uma cúpula esverdeada sobre o telhado azul e a fachada marrom. Homens cavalgam em uma rua asfaltada. Vista de costas, uma pessoa pedala. Romeiros circulam pelo estacionamento da Basílica. No interior dela, uma multidão de fiéis. Partes e contornos de Cristo em uma cruz vazada. Fiéis diante da imagem original de Nossa Senhora Aparecida em um nicho dentro de uma parede protegida por um vidro. Uma senhora de cabeça baixa e as duas mãos espalmadas em uma das paredes da Basílica. A pequena imagem negra de Nossa Senhora com coroa dourada e manto azul. Ao redor da imagem, a inscrição. O Espírito, a esposa dizem: Amém, vem Senhor Jesus. A princesa Isabel já tinha tido abortos. Teresa Pazin. Não, 1 nem 2, acho que foram 4. Professora e historiadora. Ela tinha muita vontade de ser mãe. Até porque o Conde D queria muito ter um herdeiro, um filho só. E em uma passagem aqui por Aparecida, 1864, até ela estava indo para as águas virtuosas de Minas Gerais. Mas também estava hospedada na vila de Santo Antônio de Guaratinguetá. E também ela resolve passar pela capela. Ela veio rezar. Ela veio pedir também uma graça de ser mãe. Queria só um filho homem. Rezou e deixou de presente para Nossa Senhora um lindo manto. E continuou sua caminhada. Após 20 anos, ela retornou. 1884. Ela tinha tido 3 filhos. Foto de Isabel com os filhos. 3 filhos homens. Então ela veio também agradecer. Ela deu para Nossa Senhora uma coroa belíssima de ouro com brilhantes. Geralmente as pessoas que vêm pedir, depois voltam para agradecer. E às vezes até pede outra graça, não? Como a princesa Isabel esteve aqui, José Ulisses da Silva, que ajudasse a ter um filho que ela não conseguia conceber. Padre redentorista. Então era normalmente rota dos nossos imperadores. A devoção, eu creio que nesse momento eles tiveram a sabedoria de adotar a devoção do povo, porque por eles seria sempre São Pedro de Alcântara, até pelo nome do imperador, o grande padroeiro do Brasil, né? Mas o São Pedro de Alcântara talvez não fosse um símbolo tão forte na religiosidade do povo. Para a religiosidade do povo foi essa pequenina imagem, né? Ela cresceu. Hoje, se perguntar para um brasileiro comum quem é o padroeiro do Brasil, ele não saberá dizer. Mas quem é a padroeira, ele sabe muito bem. E essa devoção foi muito forte e atingiu todas as camadas sociais, não apenas os pobres, dos quais brotaram essa devoção, mas depois ela se irradiou para todas as camadas sociais. Placa com a inscrição: enquanto espera o passeio, reze uma Ave Maria. Ao fundo, um barco com turistas navega nas águas turvas do Rio Paraíba. Aquele Brasil de pobres e negros, de um branco estrangeiro, de um povo servil, uma imagem quebrada, uma santa de barro, pequena e frágil, sem nada de luxo, és Aparecida, Aparecida. Uma pequena imagem de madeira de Nossa Senhora Aparecida presa ao barco. Uma guia ao microfone. Rio Paraíba do Sul. Esse rio de águas escuras e barrentas abriga nesse trechinho que a gente navega a mais linda história de fé católica. A nossa história... Márcia, guia Porto Itaguaçu. Só que foi há muitos e muitos anos. Não sei se vocês chegaram a ouvir falar dele, mas o Conde de Assumar, ele na época foi escolhido lá em Portugal para governar aqui as capitanias de São Vicente. Tudo que hoje em dia é São Paulo e Minas Gerais, ele governava, ele mandava. Quando foi pedido Teresa, pela Câmara Municipal da Vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, peixes para o Conde de Assumar, não foi bem um pedido, foi uma determinação. Foi nesta época que os nossos índios falaram: outubro não é mês de pesca. Paraíba
é um mês ruim. Navegavam por essas águas assim No barco. muitos pescadores, mas é claro que dentre todos se destacam 3. João Alves, Felipe Pedroso e o Domingos Garcia. Não saíram daqui, saíram 7 ou 8 quilômetros, e quando chegaram aqui, na curva mesmo do Paraíba do Sul, João Alves sente na sua rede que tinha algo. Ele deve ter ficado feliz, pensou, peixes, né? Não era. Era uma imagem quebrada. O que fez João Alves? Olhou e colocou em um pano. Até penso que esse pano foi o primeiro manto de Nossa Senhora. Acho que ele guardou com tanto carinho, com tanta fé. Logo em seguida, novamente na rede, veio uma cabecinha, muito pequenininha. E ele vê, então, que tinha formado a imagem da Imaculada Conceição. E vamos jogar mais uma vez essa rede, vamos tentar. Já estamos aqui, temos que cumprir o nosso papel. A rede veio com tantos peixes, que eles tiveram que retirar-se do Paraíba, que estava perigoso que a canoa afundasse. Sala dos Milagres, com objetos expostos em prateleiras nas paredes e pilastras atrás de vidros. Na parede, um quadro de Nossa Senhora Aparecida. Em uma das pilastras, câmeras fotográficas, microfones, um taxímetro e fotos emolduradas de fiéis e de imagens de Nossa Senhora Aparecida. Em outra pilastra, miniaturas de coroas douradas e pequenos mantos azuis e dourados. Paredes e teto cobertos por fotos de fiéis. A camisa 16 da Seleção Brasileira de Futebol com a dedicatória Gratidão por todas as bênçãos, Beatriz Zanerato. Réplicas em madeira de cabeças humanas, corações, braços, pernas e pés. Prateleiras com materiais esportivos. Imagem de uma Nossa Senhora de pele e manto brancos e com as mãos postas. Plaquinhas com inscrições Agradeço a Nossa Senhora Aparecida por graça alcançada, 2018. Pela graça recebida no procedimento médico realizado em 9/1/2018. Obrigada, Mãe Aparecida. Agradecimento por uma graça alcançada. Medalhas e troféus expostos. O milagre para mim é a fé. Álvaro Fonseca. Montanha e Nossa Senhora, eu acho que é a mãe nossa, a mãe do Brasil, nossa padroeira. Que pode ser milagre? Em realidade, o milagre. Maurícia Nori. Legenda. Já lo tuve, que foi a saúde de meu marido, que há 2 anos teve derrame cerebral e se salvou e está perfeito e estamos acá com meus filhos. Disfrutando de umas vacações e vinimos a visitar a Virgem. Tem uma graça recebida também. Irene Pereira, uma filha chamada Bruna, com um menino no também colo. Já recebi graças de Nossa Senhora, respeito a ela. É que ela tinha uma doença na pele, né, que os médicos não conseguiam acertar uma medicação para poder curá-la, né? Aí eu fiz o pedido à Nossa Senhora, aí depois vim agradecer. Se nós José pedimos Ulisses. para que este povo dentro da Basílica levante as mãos e diga o que é que você veio fazer aqui, eu diria para você que 90% ergue as mãos para dizer eu vim agradecer. E nesse agradecimento eles colocam uma confiança imensa na intercessão de Nossa Senhora Aparecida. É uma pequenina imagem, 36 centímetros apenas, quase que perdida dentro daquela imensa basílica, mas ela tem uma força simbólica fora do comum. Você pode imaginar que essa imagem, quando ela foi esculpida, era uma imagem policromada, bonita, barroca, né? No momento que ela é encontrada, ela é uma imagem quebrada, enegrecida, havia perdido, mas é assim que ela queria, porque assim ela foi identificada com o povo simples, assim ela se identificou com os negros escravos e assim ela passou a ter um significado, que eu diria assim, de libertação para essa gente. Brancos, negros Tereza. e índios. Ela tem toda a cor. Nós somos de barro, ela foi feita de barro. Ela precisou de uma água, nós não vivemos sem água. E um ar também, né? Então, essa própria iconografia de Nossa Senhora nos é um mistério maravilhoso, né? Essa Nossa Senhora Conceição, concebida sem pecado. Um ciclista de capacete, óculos escuros, mochila, blusa de manga comprida, luvas, calça e tênis pedala em direção à basílica. Ele para e a observa.
Eric Fernandes Robim, oficial do Corpo de Eu Bombeiros. vim aqui visitar o Santuário de Nossa Senhora, eu vim de bicicleta. Foram 7 dias de viagem aí, 818 quilômetros percorridos aí. O que me moveu foi que há uns 2 anos atrás eu tive um problema de saúde na minha família e numa das visitas no hospital, Eric reza. eu fui até a capela fazer uma oração e na capela eu acabei encontrando uma oração de Nossa Senhora Aparecida. E nela poderia-se fazer essa oração e um pedido. E eu fiz o pedido pela saúde naquela ocasião e fiz essa intenção, que viria até o santuário de bicicleta. Na época eu também não sabia a distância que era, nem quantos quilômetros, mas na hora me veio essa intenção. E eu já era devoto de Nossa Senhora antes disso. Acredito eu que por causa da minha família, minha avó também era devota, né? Minha família é bem católica, então sempre tive uma afeição por Nossa Senhora. E toda hora que eu parava e perguntava para alguém assim, ó, o posto de combustível tá longe, tal, o cara falava assim, cara, tá longe pra caramba, faltam uns 20 quilômetros. Aí eu digo assim, entender o próximo. Para ele que tá ali de carro parado, 20 quilômetros seria muito. Para mim, que eu já estava pedalando fazia 500 quilômetros, 20 quilômetros foi uma bênção. Que eu falava, nossa, 20 quilômetros é rapidinho, eu tô ali. O que eu usei essa metáfora? Entender o tamanho do problema e a dificuldade do outro. A situação a qual o outro vive é completamente diferente da minha. Então se eu falar para ele, 20 quilômetros não é nada, vai, levanta, se vira, vamos andando. Eu não estou entendendo o ponto de vista do próximo. Então, vamos entender mais o próximo. Então, eu acredito que foi isso. Saber me ensinou a respeitar mais o próximo e as suas situações. Ó, vem conosco, vem. Missa em uma igreja. Santa Maria, vem. Ó, vem conosco, vem caminhar. No Itaguaçu era costume aos sábados Teresa. a reza ou cantar o terço. Estava um dia, uma tarde muito calma, quase que já no anoitecer, rezando esse terço. E as velas se apagaram. A Silvana, que era dona da casa, lógico, ela foi providenciar para que acendesse imediatamente. Antes que ela chegasse perto, as velas se acenderam sem ajuda humana. Então foi para eles ali foi um milagre. Isso foi passando de uma oralidade e chegou até a vila de Santo Antônio de Guaratinguetá. E o padre também quis vir ver. Interessante, antes o padre mandou um grande amigo dele, João Potiguar. Vai lá e veja. João Potiguar veio, voltou contando ao padre. Não, é o que as pessoas estão falando mesmo. A casa está lotando e eles falam que estão ganhando milagres, graças de Nossa Senhora. O padre veio. Boneco de cera de um padre. Veio, foi quando ele então, junto com Atanásio Pedroso, filho do grande pescador Felipe Pedroso, e mais algumas pessoas, construíram uma capelinha, pequenininha, de pau a pique. Quero pensar que o padre achou que a capelinha fosse o suficiente para as pessoas, mas não. Primeiro que a capelinha lotou. Segundo, acho muito bonito que os romeiros começaram a reclamar porque dava enchente na capelinha. E os romeiros queriam Nossa Senhora num lugar alto. Ah, coitado do padre, não tinha esse lugar alto. O padre escreve lá para o Rio de Janeiro, pedindo autorização para que construísse uma nova capela. E Dom João da Cruz, bispo do Rio de Janeiro, sim, dá autorização, desde que a capela não seja de pau a pique e que tivesse a sua terra própria. Imagina a angústia do padre. Ele não tinha essas terras. Como um mistério, vem de Guaratinguetá uma senhora muito rica, uma viúva, Margarida Nunes Rangel, e doa para Nossa Senhora 700 braças de terra.
tudo veio de encontro. Era o lugar alto, longe das enchentes. E o padre estava com o testamento em mãos. Então, tivemos a construção, está hoje a nossa, carinhosamente chamada de Basílica Velha. Fachada de pedra da Basílica Velha com a inscrição 1846 em relevo. Em baixo relevo, em uma parede cinza, 1822, Trilha da Independência, 1988. Nesta igreja de Nossa Senhora Aparecida, esteve presente o príncipe regente Dom Pedro na manhã do dia 20 de agosto de 1822. Homenagem da Prefeitura Municipal Aparecida. A fachada bege da Basílica Velha com 2 torres. Na parede interna, um castiçal com uma vela apagada. Do teto adornado, pendem lâmpadas elétricas acesas. Imagens de santos em destaque na Basílica. São Joaquim, São José e São Bernardo. O altar com uma pequena imagem de Nossa Senhora ao centro. A imagem é negra com uma coroa dourada e um manto azul e dourado. Diante do altar, um senhor de cadeira de rodas. Um casal anda de joelhos. Vitral com a inscrição: Este templo foi elevado à Basílica. 5 de setembro de 1909. José Ulisses, na Basílica Velha. Em 1894, houve um convite por parte do arcebispo de São Paulo para que alguns redentoristas alemães eles viessem ajudar aqui em Aparecida. Assumiram aquilo que era chamada de a Capela de Nossa Senhora Aparecida e aí iniciaram então todo esse trabalho que creio estamos completando 125 anos a serviço do Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota era então cardeal em São Paulo. Mas ele tinha também muita vontade de vir para Aparecida. E veio e fez uma reunião 12 de junho de 1946. E ele levantou num ímpeto e disse: decidimos, a Basílica será construída e logo. E escolheram aqui. Foto da construção. Também um morro, Morro das Pitas. Então, foi convidado o doutor Benedito Calixto de Jesus Neto, o grande arquiteto. Daí foi para Roma e foi aceito. E iniciamos. E dali não paramos mais. Até 1980, quando o São João Paulo II fez a sua primeira visita aqui, né? Primeiro Papa, primeiro pontífice a visitar o nosso santuário. Ele diz da Casa da Mãe. E ele dá o título de Basílica Menor. Também maior santuário mariano do mundo. Vista panorâmica da Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Ao fundo, o sol se põe, deixando o céu alaranjado. Arcos na parte externa da Basílica. Sobre eles, 4 estátuas de apóstolos com aproximadamente 4 metros de altura. Colunas brancas adornam a parte interna dos arcos de tijolos aparentes. Uma imensa passarela por onde alguns fiéis caminham. Na passarela, um homem moreno e uma mulher de cabelo preso andam de joelhos. Eles usam joelheiras. A mulher está com um braço ao redor da cintura de uma menina que caminha ao lado dela. Um rapaz sem camisa e com tatuagem no braço anda de joelhos se apoiando na base lateral da passarela. Um homem de botina faz o mesmo. À frente dele, alguns outros fiéis avançam de joelhos. 4 fiéis lado a lado. Maria Nobre e Souza. Com ela sempre me ouve. Eu tive câncer há 3 anos atrás e ela me curou. No ano 2014 eu tive um câncer de mama. Tirei totalmente a mama. Clarice Aparecida. E eu era evangélica. Comecei a chorar. Eu tinha só 1 semana de vida. No começo eu tinha 3. Depois o médico subiu para 6. Depois foi para 1. Faz 5 anos que eu luto contra o câncer. Eu venci 3 cânceres na minha vida, abaixo da intercessão de Nossa Senhora Aparecida.
ela foi no meu quarto em pessoa, não foi em imagem. Eu clamei para Deus, para o Espírito Santo, para Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Falei para Deus assim: Senhor, o que devo eu fazer? Eu sou tua serva, Senhor. Eu tenho buscado, eu tenho orado, eu tenho clamado. E ali o Senhor me deu uma visão da cruz. Naquele momento de dor, eu estava totalmente isolada no quarto da Santa Casa de São José. Minha cunhada pode ser testemunha porque estava comigo. E ali foi uma moça me visitou. E ela me deu uma injeção no pulso. Eu não podia tomar essa injeção no pulso, porque eu tenho catéter, né? Que assim, ó, tenho catéter que tomo. E ali ela falou pra mim assim: estende a sua mão que eu vou aplicar uma morfina em você. Eu falei assim: mas eu não posso tomar morfina, né? Porque eu tomo pelo catéter e via soro de 100 ml. Ela pegou e falou assim: minha filha, você vai se curar, porque eu estou aqui. Você pediu socorro e eu estou aqui. Naquela hora ela desapareceu, mas ela deu porque eu não tinha veia, né? Daí começou a voltar a sofrer e é muito grande. E essa semana eu vim agradecer porque o câncer que se espalhou, do fígado não tenho mais, do pulmão não tenho mais, e deu metástases ósseas no corpo inteiro. E eu creio que pela honra e glória de Jesus eu não vou ter mais, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Ó Maria Santíssima, Interior da Basílica. pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, Os fiéis com as mãos em vossa espalmadas para querida cima. imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, Um fiel de joelhos. consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. No altar da basílica lotada, o padre ergue um cálice dourado com a mão direita. Na mão esquerda, um microfone. O padre gira 360 graus com o cálice erguido. Baixa o cálice. 13 romeiros cavalgam pelo grande estacionamento asfaltado diante da basílica. Eles usam chapéu de vaqueiro, camisetas brancas e calças jeans. A basílica. De pé diante do grupo, uma romeira de chapéu tira foto dos cavaleiros. 12 dias de montanha. Um romeiro com corrente de prata. Na camiseta, a inscrição Romaria entre Amigos. A fé é forte demais, Nossa Senhora da Aparecida. Que é tudo cavaleiro pra gente lá. Nivaldo Martins. A vida inteira a gente faz cavalgado. Romeiro. Mas o ápice mesmo, o ponto máximo para nós é vir aqui em Aparecida. Desde criancinha que eu vinha com a minha família da roça, a gente vinha de caminhão aqui. Se for falar a quantidade de graça que nós já recebemos, o dia é pequeno para falar. Nós viemos só para louvar e agradecer a Santa. Assim, eu sou um guia, né? Eu venho todo ano, Clodomar Freitas. 2, 3 vezes, 4 vezes no ano, trazendo a turma Guia. lá da minha região. E era um sonho que meu pai queria realizar. Não Em um conseguia, cavalo, uma mulher e uma faleceu. menina. Mas a minha família está toda aqui. Minhas duas irmãs. Flávio e Fernanda. Meus 2 cunhados, meu marido, minha Romeiras. filha, minha mãe, meus 2 sobrinhos. Meu sobrinho veio mais com eles. E não tem nem como explicar como que é. É muito bom mesmo. Um Uno preto com um adesivo azul de Nossa Senhora desce por uma rua. Um toldo azul com a inscrição Artigos Religiosos. Placas com imagens religiosas e as inscrições Loja Santo Antônio, artigos religiosos em geral. Casa Nossa Senhora Aparecida, imagens, terços, chaveiros, capinhas para celular, películas, lembranças em geral. Na penumbra, no interior de uma loja, uma pessoa sentada. Ao fundo, a Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Uma grande escultura em formato de 2 mãos postas. No alto, um teleférico verde. Ao longe, a Basílica. Salve, Rainha, Mãe da Misericórdia.
Vida do Sul, esperança nossa salva. Porta de um apartamento. A vós gradamos, gradáveis, filhos de Eva. Com imagens de Nossa Senhora presa a ela. Chorando neste vale de lágrimas. No apartamento. E a pois advogada nossa, esses ossos olhos misericordiosos a nós o veio. Uma senhora anda. E depois anda. desse desterro, mostrai a Jesus, bendito é o fruto de vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, o doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Toca numa imagem de Nossa Senhora e faz o sinal da cruz. A minha avó e meu avô muito católico. Minha mãe e meu pai também. Benedita Costa. E nós tinha todo ano um compromisso sério com Nossa Senhora de vir Aparecida. Moradora de Aparecida. Para vir Aparecida, nós vinha de caminhão. A metade do caminhão era para banco, para a gente sentar. E a outra metade vinha colchão de palha e lenha para cozinhar. E nós trazíamos bastante mantimento lá. Mas eu não tinha o maior desejo de morar aqui. Em meio à cidade, a Basílica. E toda a minha família. Mas, afinal de contas, minha avó e meu avô veio a falecer, mas não conseguiram vir para cá. Mas a minha mãe e meu pai veio e meus irmãos. Nós trabalhávamos muito na enxada. Mas eu tinha vontade tão grande de vir para cá. Achava uma cidade muito linda aqui. Benedita no apartamento. Tanto que eu tive a graça de morar pertinho com a senhora. Toda a vida eu tive sonho de morar. E casei lá na roça e vim para cá. Vim primeiro para as Pedrinhas, das Pedrinhas fui para São Paulo, de São Paulo que eu vim para cá. E aqui foi que eu fiz a nossa vida. Fazendo salgadinho, pôr nos bar. Muita luta para poder conseguir esse apartamento que eu tenho. E agradeço a Nossa Senhora. Muito, muito mesmo. O que eu lembro mais bonito que eu vi... João Paulo II com a imagem de Nossa Senhora. Foi quando o primeiro Papa esteve aqui, João Paulo II. Isso. Esse foi a emoção mais assim, sabe? Fervoroso. Eu sou nascida aqui em Aparecida. Wanda Diniz. De uma família tradicional da cidade. Comerciante. Meus pais moraram na região onde é construída a Basílica Nova. Meu pai trabalhou na terraplanagem da Basílica. Meus avós viveram a vida toda aqui, avós, bisavós. Então, assim, a gente tem história aqui em Aparecida. E por isso a gente vive essa devoção que Nossa Senhora passa pra gente, né? Eu trabalho no comércio faz muitos anos, então eu ouço muitas histórias de fé que emocionam a gente. E eu gosto de estar aqui trabalhando por isso. Romeiros cavalgam em fila. Cada um deles carrega um segundo cavalo ao lado. Dois romeiros a cavalo saem da estrada e entram em um recuo asfaltado. Dois romeiros param diante de uma imagem de Nossa Senhora no recuo, tiram os chapéus e inclinam as cabeças. Pedro Felipe Marcondes. Nós viemos de Caconde, fazendeiro. Interior de São Paulo, divisa com Minas, sul de Minas. Já faz 5 anos. 5 anos que o pessoal faz esse trajeto, essa romaria, saindo de Caconde. São 8 dias de viagem, 370 quilômetros. Sou devoto de Nossa Senhora. Então, ao longo de todo o ano, a gente vem agradecer as graças que a gente recebe durante a nossa trajetória aqui, né, nesse mundo. Pontos luminosos desfocados. Os pontos ganham nitidez. São dezenas de velas acesas em um velário. Uma senhora de óculos e chapéu acende velas. Um senhor de olhos fechados e mãos postas reza. As chamas das velas tremulam com o vento. Dezenas de velas acesas com mais de 1 metro de altura. Velas de diversas cores e formatos. Uma mulher de cabelos lisos diante do velário.
2 senhoras acendem velas. 13 fiéis diante das dezenas de velas com mais de 1 metro de altura. Um casal com 2 filhas, Marcelo, Gabriela, Camila e Carolina. Que a luz da vela está chegando mais perto de Nossa Senhora, né? E a fumaça dela eleva ao céu os pedidos da gente. E para que ela conceda nossos pedidos. Não só pedidos, mas também agradecimentos, né? Nós somos de Mogi Guaçu, São Paulo. E a gente sempre costuma vir todo ano aqui no santuário. Para agradecer, né? Lígia Maria, Felipe e Fernando. Tudo que ela tem nos ajudado. E esse ano especialmente eu queria vir porque em janeiro eu tive um problema sério de saúde. Eu tive um AVC e ela não me desamparou. Então hoje eu estou aqui para agradecer junto da minha família. E o ano que vem, se Deus quiser, eu vou estar aqui de novo. Dezenas de palmeiras altas diante da basílica. Imagem acelerada. Uma Kombi para diante da basílica. Fiéis caminham debaixo dos arcos. Imagem em velocidade normal. As estátuas sobre os arcos. São Mateus segura um livro. Santo André com uma cruz em formato de X. São Pedro segura uma chave com a mão esquerda e um livro sob o braço direito. São Paulo com uma espada e um livro. São Felipe segura uma cruz e pisa em uma cobra. São Tiago menor com um livro. Um grande relógio de ponteiro na torre da basílica marca 8h45 da manhã. O campanário da basílica com 13 sinos. Os arcos da basílica, as estátuas sobre os arcos em contraste com o céu alaranjado. É noite, a basílica iluminada. José Ulisses. Nossa Senhora, desde o início, como foi encontrada já arrebentada. Não foi morar em nenhuma catedral de bispo, mas foi morar na casa do Felipe Pedroso. Lá ficou por mais de 15 anos. O filho dele, Atanásio, falou, não, vamos fazer uma capelinha para ela. Mas tudo isso brotando desses pescadores, dessa gente bem pobre, né? Posteriormente, alguns sinais de Nossa Senhora são maravilhosos, né? Como daquele escravo Zacarias. O escravo estava fugindo. Do Paraná, ele já tinha chegado em Bananal, por mais ou menos 154 quilômetros. E esse escravo, ele só veio pedindo ao capitão do mato que ele queria só rezar na capela. Só queria entrar. Era minutos. Até que o capitão consentiu. Boneco de cera do capitão. E ele entrou na capela. Assim que ele começou a rezar... Boneco de cera do escravo. As correntes caíram. Grilhões no chão. O capitão, até então, muda por completo a sua posição. E é bonito porque também, vamos falar assim, o seu proprietário, né? Era proprietário lá do Paraná, deixa Zacarias como um escravo de Nossa Senhora. Ex-escravo. É Nossa Senhora dizer no alto e bom som, não estou de acordo com a escravatura. Eu quero que essas algemas caiam para todos os escravos. José Ulisses. Então, Maria continua sendo para nós a mãe dos pequeninos, a mãe dos desassistidos, dos descartados, em primeiro lugar, né? E essa mensagem dela é importante. Não é possível, por exemplo, um católico ter uma devoção imensa a Nossa Senhora e manter a sua mentalidade de discriminação, de preconceito racial. Ônibus estacionados com placas do Rio de Janeiro, Laranjal Paulista, Além Paraíba, São José dos Pinhais, Colatina. Fiéis caminham perto da torre da basílica. Um senhor de chapéu de vaqueiro caminha. Alguns fiéis descem escadas. Uma senhora desce com uma muleta. Uma mulher com camiseta com a inscrição 46ª Romaria Nacional dos Vicentinos à Aparecida. Uma senhora sobe escadas com um buquê de rosas vermelhas. Fiéis diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida dentro do nicho. A imagem é protegida por um vidro. 2 mulheres de joelhos. Um casal diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Uma cavalgada de romeiros com chapéu e camiseta branca. É uma viagem que não é fácil, não. Romerito Rondinelli.
Tem muitas coisas que Romero. impedem, acontece muitas coisas que parece que é pra gente desistir, mas com certeza dá mais força para nós. O caminho não é fácil, as coisas que acontecem, você viver em grupo. A gente é todo mundo conhecido, todo mundo amigo, mas acaba que acontece uma coisa no caminho, outra coisa. E isso deu mais força para nós conseguir chegar. Chegamos com muita fé em Nossa Senhora. A convivência, a compreensão de todos, né? Clodomar. A união, que tem o povo que você passa 12 dias junto, estressa, tudo, mas não, tem união. É um aprendizado muito grande, né? Eric pedala no pátio da Basílica. Acredito eu que por estar próximo do objetivo e já ter percorrido aí uns 700 quilômetros, e como eu comecei a sentir algumas dores que poderiam me levar a parar, o meu emocional balançou bastante porque eu pude ver que talvez eu iria não atingir o objetivo. E é algo que eu aprendi aqui nessa caminhada, que nós temos que manter o foco. Se a gente fez uma intenção, se preparou para isso, óbvio, ou qualquer que seja a situação na nossa vida, tenha fé. Tenha fé, peça com calma, faça aquele silêncio que você vai conseguir ouvir a resposta se você deve caminhar, ou se você deve parar e se recompor. Faça suas orações que vai dar certo. A pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida dentro do nicho. Arcos de tijolo aparente, em azul claro, pinturas em painéis de mulheres do Antigo Testamento. Eva, Sara, Rebeca, Lia, Raquel e Miriam. De um homem a cavalo diante da Basílica Velha, de pernas, braço, mão, pé e cabeça humanas. Do capitão do mato com o escravo ajoelhado e preso por grilhões. De pessoas diante de uma imagem santa e de duas mulheres com túnicas. Pintura em tons de azul, verde e dourado, de um pescador de pé em uma canoa. Segura na mão direita o corpo e na esquerda a cabeça da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Presa ao ombro dele, uma rede cheia de peixes. Outros 2 pescadores estão em canoas ao lado dele. Um vitral redondo em tons de vermelho e amarelo. Painéis com pintura de espermatozoides fecundando um óvulo e de um feto em um útero. Painéis com a crucificação de Jesus Cristo. A cúpula no teto da basílica. No centro dela, a pintura de uma ave branca dentro de um sol dourado. Ao redor, galhos e folhas de uma árvore e dezenas de pássaros voando. A cruz com a imagem vazada de Jesus no meio dela. Maria do Carmo. Então, quando eu fiquei grávida, minha última gravidez, meu menino nasceu de 6 meses. E eu pedi a Nossa Senhora e concedeu a graça a nós. Hoje ele está com 14 anos, é perfeito, não tem nada, graças a Deus. E eu acredito em milagre e creio que seja ela. Com certeza é esta fé que o povo brasileiro tem na Mãe de Jesus. Padre Marcelo Aparecido. Ela que esteve tão presente na vida de Jesus. Diocese de Terra Rica. Caminhando e estando ao lado do seu povo e intercedendo a Deus por nós. Então nós, como temos essa mãe e temos essa certeza que ela está junto do Filho, e isso nos traz até esta casa, até este santuário, nessa certeza de que Maria está muito presente aqui neste local. E por isso aqui é um lugar de peregrinação, um lugar onde as pessoas vêm para reavivar a sua fé. Quantas vezes atendemos pessoas que estão à beira de um suicídio, de um desespero total, né? Passa diante da imagem. José Ulisses. Nunca me esqueço de um senhor que veio com a arma para se despedir, se matar. Repentinamente ele passa diante da imagem de Nossa Senhora, chega lá no confessionário, pega a arma dele, põe lá e entrega para o padre. Não vou mais me matar. Algum milagre, alguma coisa tocou no coração daquela pessoa, né? É nesse sentido que eu digo sempre que a pequenina imagem de Nossa Senhora é sacramental. Ela comunica algo do divino, do Espírito Santo para a pessoa e consegue, de repente, despertar. Eu canto louvando Maria, minha mãe, a ela... Escultura de madeira diante da basílica. 3 pescadores sobre uma canoa. Um deles retira a imagem de Nossa Senhora da rede. Em outra escultura, pessoas de mãos erguidas. Na basílica, uma senhora anda de joelhos segurando uma perna de cera em tamanho real. Outra mulher segura uma carteira de identidade e chaves. Mãos femininas seguram terços e chaves de um carro. Uma senhora segura 2 garrafinhas de água com a inscrição Aparecida no rótulo. Diversas pessoas com as mãos erguidas seguram chaves de carros. Bom conselho,
rogai-vos. Cantemos, eu canto. Uma pessoa segura um terço e uma garrafinha de água. É uma coisa... Camila Natalio. Assim, que é da alma da gente, assim, é coisa que a gente sente, não é que a gente empresta, não é que a gente pede, vem da alma. Você sente, pode ver que é de arrepiar até. Mostra o braço. Quando você tem uma vitória, você tem a fé muito forte, nada nem ninguém põe a gente no chão. E sempre, mesmo que tudo estiver ruim, achar que está ruim, Nossa Senhora, Deus sempre ajuda a fortalecer essa fé e é ela que move. Ela que ajuda a gente sempre a estar firme e forte no dia a dia. Uma mulher com tatuagens nos braços, ajoelhada com a cabeça encostada em uma barra de ferro e de olhos fechados. Uma mulher magra segura velas compridas e finas. Atrás dela, outra mulher de cabelo encaracolado faz o sinal da cruz. Uma jovem tatuada segura uma pequena caixa contra uma parede do santuário. Uma senhora de cabelo curto com a mão direita na testa. Uma senhora de rabo de cavalo com as mãos postas. Pessoas ajoelhadas. Outras com as mãos espalmadas para o alto. Pessoas de mãos dadas. 2 senhoras rezam de olhos fechados e cabeças baixas. Uma jovem de cabeça baixa cobre o rosto com as mãos. Um senhor de cabelo branco com a mão direita erguida. Pessoas com as mãos espalmadas para o alto, cantando. Uma mulher agachada com a cabeça baixa, os braços apoiados nas pernas e as mãos espalmadas para cima. A tela escurece. Créditos selecionados em letras pretas sobre fundo branco. Nas laterais, fitinhas vermelhas com inscrições em branco. Rogai por nós. Padroeiros. Direção Emílio Galo. Roteiro Luciana Chamon. Direção de fotografia Guilherme Azevedo e Raul Tamoio. Produção executiva Patrícia Chamon. Produção Catarina Chamon. Marcos Scherer. Montagem Rodrigo Pastore. Som direto Bruno Freni. Assistente de direção e montagem Gregory Baltz. Assistente de fotografia Márcio Fernandes. Assistente de produção Gabriel Priedro. Logger Gabriel Grijó. Pesquisa, Elisandro de Aquino. Arte, Fábio Jorge. Assistente, Júlia Lopes. Controller, Arthur Chamon. Audiodescrição, legendagem em libras, inclusive acessibilidade. Sobre fundo preto, logo em branco. 4 estrelas. Abaixo, Imagem Produções, Chamon Produtora, FSA, Fundo Setorial do Audiovisual, Ancine, Agência Nacional do Cinema.